Olá, pessoal! Estão preparados para a nossa terceira aula sobre inquérito policial? Então vamos lá! O assunto da aula de hoje é acerca das características do inquérito. Vamos nos debruçar sobre cada uma delas. Trata-se de uma peça escrita. Nos termos do artigo 9 do CPP, todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidos a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Agora eu lhes pergunto, é possível gravar os atos e diligências realizados durante as investigações? Por um uso analógico do artigo 405, parágrafo 1º do CPP, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios do recurso de gravação magnética, estereotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Este artigo se refere aos atos processuais, mas pode ser usado analogicamente no inquérito. Um exemplo de necessidade de reduzir a escrito, uma interceptação telefônica transcrita e com todas as suas folhas rubricadas. Eis um exemplo de que o inquérito trata-se de uma prova escrita e os atos nele contidos devem ser reduzidos a termo. Trata-se de uma peça dispensável. O que significa dizer que o inquérito policial é dispensável? Se o titular da ação penal contar com as peças de informação que tragam elementos quanto à autoria e prova da materialidade delitiva, o inquérito pode ser dispensado. E esse é o teor do artigo 39, parágrafo 5º do CPP, que diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Outro artigo que demonstra a prescindibilidade do inquérito policial é o artigo 46, parágrafo 1º, que diz que quando o Ministério Público dispensar o inquérito, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação. Portanto, para a ação penal não há necessidade de inquérito. Daí a possibilidade do Ministério Público fazer as próprias investigações. Se o Ministério Público já tem todas as investigações que necessita, então prescindir-se-á do inquérito. Através do procedimento administrativo criminal, é possível que um membro do MP reúna provas do crime e indícios de autoria. Como seria possível o MP investigar se a Constituição Federal diz que a função de investigação criminal é atribuída às polícias? O que esse dispositivo pretendeu foi estabelecer que, dentre as polícias, só a federal pode investigar crimes de competência federal. A expressão exclusivamente diz que aquela que possui a função de atuar em crime federal é a Polícia Federal. O artigo não faz referência, não faz alusão ao Ministério Público, quando ele diz exclusivamente se tratando da competência entre as polícias. O poder investigativo do Ministério Público remete à teoria dos poderes implícitos, e como dito na aula passada, o que prevalece é que o Ministério Público tem sim poderes investigatórios próprios. O inquérito é uma peça sigilosa. A razão do sigilo é justamente para que ele possa cumprir sua função e atingir o resultado que dele se espera, isto é, a própria elucidação do fato. A surpresa e o sigilo são indispensáveis à eficácia das investigações policiais. Nos termos do artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Há casos em que a publicidade é útil às investigações, a exemplo do retrato falado, mas essa não é a regra. E a quem não se impõe o sigilo do inquérito? Ao MP, por questões óbvias, ao juiz e ao advogado, mesmo que sem procuração nos autos. É o que diz o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. E como se dá o acesso do advogado? O acesso do advogado diz respeito às informações que já foram introduzidas nos autos, mas não em relação às diligências que estão em andamento. Não se trata, portanto, de um acesso amplo, pois se assim fosse, haveria prejuízo às investigações. Além disso, o advogado tem acesso apenas ao que diz respeito aos interesses do seu cliente. A súmula vinculante número 14 diz que é direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O Estatuto da OAB diz que não há necessidade de procuração, mas se houver documentação sigilosa nos autos, exemplo, a determinação de quebra do sigilo bancário ou a degravação de uma conversa telefônica, então nesses casos a procuração será sim exigida. E o que pode ser feito se houver negativa de acesso dos autos ao advogado? A primeira opção é a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal, para assegurar o cumprimento da súmula vinculante. Como segunda opção, o advogado pode impetrar mandado de segurança em seu nome, invocando o direito líquido e certo de acesso aos autos do inquérito. Ainda há uma terceira opção. Pode o advogado impetrar HC em nome do investigado. Para o STF, sempre que puder resultar prejuízo à liberdade de locomoção, mesmo que em potencial, será cabível o HC. Próxima característica do inquérito é que se trata de um procedimento inquisitorial. Como dito, não há parte nem acusado, mas sim autoridade e indiciado. Prevalece o entendimento de que não é obrigatória a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A Constituição Federal assegurou o contraditório e ampla defesa aos acusados em geral e aos litigantes em processo judicial administrativo, que não é o caso do inquérito. A acusação poderá ser formulada pelo Ministério Público e não pela Polícia Judiciária. Acusado é aquele que sofreu a denúncia ou a queixa. No âmbito do inquérito, não há acusação, muito menos litígio. Embora prevaleça o entendimento de que o indiciado não tem direito ao contraditório e ampla defesa, algumas garantias devem ser observadas no âmbito do inquérito, que é o direito ao silêncio, e do direito ao silêncio se extrai o chamado privilégio contra a autoincriminação. Adicionado a isso, o direito de ter conhecimento das provas contidas no inquérito. Então, se vier uma afirmação dizendo que no inquérito não há nenhuma garantia a ser observada em favor do indiciado, essa assertiva está incorreta, porque o direito ao silêncio ele existe desde a fase pré-processual. É interessante ter o conhecimento de que existe uma corrente minoritária que entende ser possível o exercício do direito de defesa exógeno e endógeno no inquérito policial. O exógeno é aquele exercido fora dos autos do inquérito, ou seja, através da impetração de habeas corpus, seja por meio de requerimento endereçado ao juiz ou ao Ministério Público. O exercício do direito de defesa é endógeno quando praticado dentro dos autos do inquérito, seja por meio da oitiva do investigado ou por meio de diligências solicitadas à autoridade policial. A próxima característica é que se trata de um procedimento discricionário. Isso também já foi dito na aula passada. O inquérito é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve conduzir as investigações de acordo com as peculiaridades do caso concreto, realizando as diligências que entender necessário. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Discricionariedade é a liberdade dentro dos limites legais. Arbitrariedade, por sua vez, ocorre quando o delegado pratica algum ato ou diligência contrariando a lei. Trata-se de procedimento indisponível. Uma vez instaurado, o IP deve ser concluído. Delegado não pode determinar arquivamento de inquérito. Isso é muito importante. Delegado de polícia não arquiva IP, nem se for crime de ação penal pública, tampouco se tratar de crime de ação penal privada. É o artigo 17 do Código de Processo Penal. Diz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de IP. Quem determina o arquivamento é o juiz, após requerimento do Ministério Público. A conclusão do inquérito se dá pelo esgotamento de todas as vias possíveis para a apuração do fato. Está ligado à obrigatoriedade, pois de nada adianta instaurar o inquérito e não dar prosseguimento ao feito. Consequentemente, a próxima característica é justamente a obrigatoriedade. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a autoridade é obrigada a instaurar o inquérito. Disso decorre a informação de que o delegado não pode escolher entre instaurar determinados inquéritos em detrimento a outros. Como a instauração é feita? Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionado, basta que a notícia crimes chegue ao conhecimento do delegado. É a notícia de fato aparentemente criminoso.
Quando o delegado instaura o inquérito, deve elaborar uma portaria, salvo se o procedimento tiver seu início através de uma prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante substitui a portaria. No crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial tem o dever de instaurar o inquérito de ofício. Em se tratando de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, não basta notícia criminis. É imprescindível a representação da vítima ou do representante legal, ou então, em sendo o caso, a requisição do ministro da Justiça. Por fim, em se tratando de crime de ação penal privada, exige-se, além da notícia do crime, o próprio requerimento da vítima. Dando sequência às características do inquérito, temos a oficiosidade. Dispõe o artigo 5º que nos crimes de ação penal pública o inquérito será iniciado de ofício, ou seja, verificada a ocorrência de uma ação penal privada incondicionada, cabe ao delegado de ofício dar início ao inquérito. Na sequência aparece a oficialidade, é o artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Conforme o parágrafo único, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridade administrativa, a quem por lei seja cometida a mesma função. Dizer que o inquérito é um instrumento oficial é dizer que a autoridade encarregada de presidir pertence ao Estado. Dentro do CPP, a autoridade oficial é o delegado de polícia. Na Lei 9.099 de 95, a abrangência de autoridade oficial é maior ainda. Exceções. Os casos em que a presidência do inquérito não fica a cargo do delegado. São os casos de inquérito extrapolicial. Primeira hipótese. Nos casos em que houver um magistrado suspeito de ser o autor ou partícipe do crime. Nessa hipótese, o cargo de presidente do inquérito será ocupado pelo desembargador do órgão máximo ao qual o magistrado é vinculado. Nos casos em que o membro do MP é suspeito de ser o autor ou partícipe do crime. Nesse caso, o inquérito será presidido pelo Procurador-Geral da República, quando o suspeito for membro do MP Federal, ou pelo Procurador-Geral da Justiça, nos casos do suspeito ser membro de MP estadual. A última característica do inquérito é o fato de se tratar de um procedimento temporário. Nos termos do artigo 10 do CPP, ele deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou se estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou então no prazo máximo de 30 dias quando estiver o indiciado solto, mediante fiança ou sem ela. Em se tratando de investigado solto, a doutrina entende que é possível a sucessiva prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito. No entanto, de acordo com os tribunais, diante do direito à razoável duração do processo, quando ficar evidenciado um excesso abusivo e desproporcional, não se admitirá a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações. Bom, pessoal, esse é o quadro completo da nossa aula de hoje. Eu vou deixar na parte inferior da tela 2 links, um para a visualização da aula anterior e um para a próxima aula assim que estiver disponível. Não perca as próximas aulas sobre o assunto inquérito policial. Se você deseja estudar a parte geral do Código Penal, não deixe de adquirir a nossa coleção Direito Compacto, volume 1 ao 4. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Para receber novidades e novas aulas, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, pessoal!